Eu vejo, mas não no presente. Eu contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Números 24, verso 17. É verdade que esse pensamento foi pronunciado por Balaão, elemento classificado como profeta mau, rejeitado por Deus. O rei dos Moabitas chamou a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus trocou em bênção a maldição, de modo que as palavras deles são verdadeiras profecias e bênçãos confirmadas por outras passagens das Escrituras. Jesus Cristo é essa estrela que procede de Jacó. O versículo citado aqui é um estilo poético, apresenta um caso muito comum na poesia hebraica. O paralelismo que consiste em repetição do pensamento em diferentes palavras. Uma estrela procederá de Jacó. É a mesma ideia de um cetro subirá de Israel. Estrela ou cetro, na linguagem original, significa emblema de rei, de governo, de autoridade. Em Daniel 8, verso 10, as estrelas são reis e governos. E se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Começa com a genealogia chamando Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, verso 1. E logo na terceira geração está o nome de Jacó. A Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Mateus 1, verso 2. Mateus é também o único que narra a história dos magos que vieram a Jerusalém para adorar o rei dos judeus e foram avisados por Deus por meio de uma estrela. Os homens têm formado várias hipóteses para definir a estrela que guiou os magos. Há no firmamento, mais ou menos de 800 e 800 anos, uma conjunção de corpos celestes. Os planetas Júpiter e Saturno ficam parecendo um só para quem olha aqui da Terra. Foi observado isso em 1603 e 1604. O astrônomo Kepler deu explicações ao assunto e no século passado vários outros astrônomos se interessaram pelo fato e formaram suas versões. Jesus nasceu mais ou menos 4 ou 5 a.C. É fato conhecido que quando Dionísio formou o sistema cronológico de nosso calendário, se enganou. Resumindo, os homens têm dito várias vezes o que os magos chamaram estrela era a posição de Júpiter e Saturno, defronte de peixes ou de algum cometa. Julgamos ser isso só imaginação, porque uma estrela comum ou um corpo celeste pode servir de orientação, porém não pode guiar uma pessoa até uma casa, como aconteceu com os magos. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Mateus 2, verso 9. Era vista numa altura bem próxima. Era um sinal guiando ao lugar onde estava o rei. Era a glória do Senhor Deus em forma de estrela. A estrela é Jesus Cristo, em sua manifestação aos crentes quando veio buscar sua igreja. Pedro recomenda prestar atenção à palavra dos profetas. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. 2 Pedro 1, verso 19. Quando voltar ao mundo, o Senhor Jesus será, para os salvos por ele, como estrela da alva, que só é vista por quem acorda cedo, para julgar os incrédulos no aparecimento com os seus santos. Foi Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos que não querem saber de Deus, por causa de todas as más obras que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Judas,
1, verso 14 e 15. Ele será como o sol da justiça. Mas para vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, verso 2. Depois das visões do juízo, nas admoestações finais do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra de conforto, recomendando a seus servos a santificação. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12. Está escrito em Números 24, verso 17, que ele é o cetro e a estrela. No fim da revelação bíblica, Jesus mesmo se apresenta como a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas essas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz quanto descendente de Davi e sou a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus.